Olá, seja muito bem-vindo ao Concerto de Ideias. O nosso tema hoje é mobilidade urbana. Nós vamos conversar com o coordenador do curso de Arquitetura e Urbanismo do NASP Campus Engenheiro Coelho e tentar entender um pouquinho essa questão e encontrar algumas soluções para a dificuldade de locomoção urbana. Mas antes de a gente iniciar a nossa conversa, você acompanha a reportagem da Carolina Donatilho. O termo mobilidade urbana é usado para se referir ao deslocamento de veículos e também de pedestres, seja através de transporte individual ou de transporte coletivo. Assim como a luz elétrica e o telefone, os meios de transporte provocaram uma revolução no cotidiano das pessoas. No Brasil, a grande transformação da mobilidade urbana começou há cerca de 60 anos atrás, quando ocorreu o aumento do uso de veículos motorizados, um reflexo do crescimento acelerado dos grandes centros urbanos. O debate sobre esse assunto tem aumentado cada vez mais, porque grandes cidades estão enfrentando dificuldades para encontrar meios de diminuir os congestionamentos. Graças à concentração de pessoas nas metrópoles e à falta de planejamento urbano, o excesso de veículos aumentou drasticamente. Segundo dados do Observatório das Metrópoles, em 10 anos, enquanto a população brasileira aumentou 12,2%, o número de veículos registrou um crescimento de 138,6%. Mobilidade urbana envolve também questões ambientais, já que o excesso de veículos nas ruas gera muitos impactos negativos no meio ambiente e também nas pessoas. Segundo uma pesquisa feita pela USP, cerca de 6 mil pessoas morrem por ano decorrente de problemas causados pela poluição do ar, e isso é apenas na área metropolitana de São Paulo. Outro dado que assusta é o das mortes causadas por acidentes de trânsito, que, segundo o Ministério da Saúde, apenas no Brasil somam mais de 43 mil por ano. Entre as principais soluções para os problemas da mobilidade urbana está o incentivo do uso de transportes coletivos e também o incentivo à utilização de bicicletas. Muitas medidas devem ser tomadas para equilibrar o sistema de mobilidade urbana nas grandes cidades. Manter em mente ideias sustentáveis é um passo essencial para que essas medidas se concretizem. Mas a grande dúvida que fica é: existe alguma fórmula mágica que dê um jeito em toda essa bagunça que a mobilidade urbana se tornou? A gente acompanhou aí um pouquinho do que é mobilidade urbana, mas a gente precisa entender um pouco mais sobre esse tema. E para conversar com a gente, está comigo hoje aqui no estúdio o professor Eduardo Manfredini. Tudo bom, professor? Tudo bom. É um prazer estar aqui. Bem-vindo novamente ao Concerto de Ideias. O professor Eduardo, ele é doutor em Engenharia Urbana pela Universidade Federal de São Carlos e hoje é o coordenador do curso de Arquitetura e Urbanismo do NASP Campus Engenheiro Coelho. Quantos anos já tem o curso, professor? O curso está agora no seu 4º ano de oferecimento e estamos indo no próximo ano para a formação da primeira turma do curso de Arquitetura e Urbanismo. Ok, e essa questão que a gente está abordando hoje no Concerto de Ideias é extremamente importante, né? Mobilidade urbana. A gente viu aí na reportagem o que significa mobilidade, mas qual é a condição real do nosso país hoje, professor Eduardo, com relação a essa questão? As cidades brasileiras são formadas por espaços hoje de custo muito elevado para as pessoas. E isso acaba impulsionando a expansão urbana para as periferias, para áreas distantes do centro. Então, principalmente nas cidades médias e nas metrópoles, nas cidades de maior porte, essa dificuldade de atendimento das pessoas em busca de serviços e que promovem que as pessoas tenham que se locomover dentro do espaço, são ligadas a questões da distância. Então, o que acontece? Os novos bairros, principalmente os bairros populares, eles são construídos em regiões muito distantes do centro urbano. Então, as pessoas têm que vencer grandes distâncias para ter atendimento da maioria das suas necessidades. Por exemplo, um banco fica mais no centro da cidade, a prefeitura, uma secretaria, algum serviço público, de repente, que as pessoas fazem uso, precisam, fica muito distante do lugar onde elas moram. E daí a gente vê filas no trânsito, muitas pessoas indo para os centros para poder atender, receber esses serviços. É essa a dificuldade principal nas grandes cidades, é isso? Exatamente. E quando um novo conjunto habitacional, por exemplo, um novo bairro é construído, muitas vezes não é pensado que nesse local deveria existir uma estrutura de comércio, de serviços que pudesse atender a população.
Então, num primeiro momento, aquela alegria de receber a casa própria e chegar de vez no sonho da moradia, ela vem seguida da distância de uma padaria, de um mercado, farmácia. de uma farmácia e dos outros serviços, como você citou, do banco, dos serviços públicos, das prefeituras. Hospitais também. Exatamente. Então as pessoas ficam encantadas porque realizam o sonho da casa própria, né? Agora eu vou para o meu cantinho, agora eu tenho o meu espaço, mas acabam esquecendo do tempo que vão levar para se deslocar até uma padaria, de quando precisarem ir a um posto de saúde, que isso fica realmente bastante afastado. Esse é o principal problema. Sim, e aí o que acontece? O custo do transporte ele passa a fazer parte da vida do cidadão, que muitas vezes residia em um outro local, onde você tinha uma estrutura constituída e não necessitava tanto desse transporte. Então esse custo passa a fazer parte do orçamento da vida família. do orçamento da família. Pegar exatamente. 2, 3 ônibus por dia, pegar metrô, enfim, coisas do gênero para poder vencer essas distâncias. Exatamente. Né? E a gente percebe que essa é uma questão sem volta, né? As cidades estão crescendo, cada vez mais pessoas morando, então não tem como a gente retroceder, precisa encontrar alternativas. Sim, principalmente nos transportes alternativos, né? A bicicleta, o transporte pedestre e outros meios de transporte, principalmente o transporte público de massa, que Coletivo, o Brasil né? não tem investido nos últimos anos. Isso está ligado também à ausência ou à precariedade de uma infraestrutura adequada para os transportes alternativos, né? No caso da bicicleta, as ciclovias, as ciclofaixas, e no caso do transporte pedestre, caminhos, calçadas que possam conduzir as pessoas com uma maior qualidade. Mas essa é uma realidade que o senhor, como pesquisador e profissional da área, observa só no Brasil, professor, ou existem outros países que também enfrentam essa dificuldade? Não, na realidade, esse é um problema mundial, né? Ligado muitas vezes à questão econômica e à questão da gestão. O nosso país, por exemplo, ele privilegia o transporte autônomo, em detrimento do transporte coletivo Ou seja, o carro e de individual massa. em detrimento de um ônibus, de um metrô. Exatamente. E nos Estados Unidos também não é muito diferente, que é um país desenvolvido, né? E entende-se que talvez ele tivesse um transporte coletivo de massa de maior efetividade. Mas o modelo americano ele foi construído em cima do carro. Então, entre 85% e 90% hoje da população se utiliza do carro como meio de transporte. Há um tempo atrás, a cidade de Curitiba foi considerada modelo em questão de transporte urbano, de mobilidade e outros quesitos também. Nós temos hoje no Brasil alguma cidade que se destaca, professor, nessa questão da mobilidade urbana, que está à frente, que está buscando alternativas para atender a comunidade melhor? Já temos isso? Eu acredito que as grandes cidades têm procurado soluções. Belo Horizonte é um exemplo que recentemente trabalhou com alguns modelos do BRT, que são aqueles ônibus articulados que já são utilizados também em Curitiba. São Paulo, a gente percebe que está sempre buscando, o Rio de Janeiro, as grandes capitais têm buscado. Mas o grande problema em tudo isso está ligado também à questão da gestão. Não somente a questão da existência de alternativas. Então, a questão da gestão, principalmente a questão da gestão financeira e de atendimento com maior efetividade nesse setor de transportes urbanos. Além da gestão financeira que o professor fala, precisa também de um profissional que entenda de mobilidade, de locomoção, para poder propor soluções, né? O arquiteto faz esse trabalho também? Sim, e eu faria até uma reflexão em cima do modelo de Curitiba, que há muitos anos vem trabalhando com departamentos ligados ao poder público municipal e que trabalha com profissionais de carreira, com gestores ligados e focados nessas questões urbanas. Então os resultados têm sido positivos porque na alteração de governos entre partidos e entre posições políticas diferentes, essa gestão ela tem uma continuidade, então o trabalho é sempre contínuo. E o resultado dessa forma tem uma menor interferência de uma política ou de um posicionamento partidário. Então esse trabalho se torna um pouco mais contínuo e a efetividade aí, então, do trabalho do arquiteto urbanista acaba alcançando um resultado melhor.
Essa é uma questão que os alunos aprendem na faculdade, professor? O senhor que coordena o curso de Arquitetura e Urbanismo do NASP, eles aprendem como trabalhar a questão da mobilidade, propor soluções, identificar os problemas das cidades? Sim, dentro do curso nós temos os espaços das disciplinas de planejamento urbano, de urbanismo, as disciplinas integradas, onde o aluno ele pensa a cidade não somente a partir do contexto do edifício, mas também das ligações e das tramas, né, de todo o município, das interferências de toda a cidade em relação à edificação. E também hoje nós temos trabalhado muito a questão do planejamento regional, que é uma questão que o Brasil tem tentado trabalhar nos últimos anos. Existem leis, existem normas para que isso seja feito, mas que efetivamente ainda nós estamos caminhando a passos lentos. Mas nós, como profissionais da área acadêmica, temos procurado trazer essas discussões, principalmente nessa inter-relação aí entre os municípios, né? Para que os municípios possam compor micro-regiões e dessa forma atender necessidades de uma maneira integrada. Então o que existe de bom no município de repente pode ser apropriado por outro e vice-versa. Então os municípios ainda têm um pouco existe o pensamento da individualidade, sim, mas eles estão começando a perceber que essa integração é importante. E na área da mobilidade eu diria que é fundamental. As cidades industriais, por exemplo, da região de Campinas, elas têm uma troca tanto de produtos e de serviços como de mão de obra. Então essa questão da mobilidade, não só interurbana como regional, ela é importante justamente para você integrar e resolver essas questões em conjunto, o que torna, eu diria, as possibilidades muito maiores, né, em relação ao planejamento urbano. Olha que interessante, de repente alguém está nos acompanhando hoje em casa, professor Eduardo, e está pensando em fazer o curso de arquitetura e consegue perceber que é muito mais do que você projetar uma casa, você pensar nos detalhes de um cômodo, é você pensar na qualidade de vida de um todo, de uma comunidade toda, quem sabe de uma cidade, até de um país, né? Isso também envolve o trabalho do arquiteto, como o senhor acabou de colocar pra gente. Sim, o arquiteto urbanista, fundamentalmente, ele é um organizador do espaço. E eu digo isso para os alunos, que ele é um organizador de qualquer tipo de espaço. Então hoje você tem arquitetos trabalhando na área de urbanismo, na área de arquitetura, tem arquitetos trabalhando já na área de TV com cenografia, né? Nós temos inclusive arquitetos se especializando na área de informática e trabalhando com placas de rede, tudo que exige uma forma de organização do espaço. Então, muitas vezes o profissional acaba expandindo as suas habilidades, né? E é isso que nós temos procurado também trabalhar aqui no curso de Arquitetura e Urbanismo do UNASP. Ok, fica a dica então para quem está em casa nos acompanhando, né? A gente vai para um rápido intervalo, na sequência a gente já volta para continuar a nossa conversa com o professor Eduardo Manfredini e apresentar para você uma cidade que encontrou uma alternativa, uma solução bastante interessante aqui numa cidade do interior de São Paulo. E se você quer acompanhar o Conceito de Ideias, os bastidores do nosso programa, acesse o nosso canal no YouTube e faça contato com a gente também por meio das redes sociais que aparece aí no seu vídeo. A gente vai para um rápido intervalo, já volta, então não saia daí. Estamos de volta com o Conceito de Ideias, falando hoje sobre mobilidade urbana. E com a gente aqui no estúdio o professor Eduardo Manfredini. Ele é arquiteto e doutor em engenharia urbana pela Universidade Federal de São Carlos e hoje é o coordenador do curso de Arquitetura e Urbanismo do NASP Campus Engenheiro Coelho. No primeiro bloco, professor, nós falamos aí sobre os principais problemas que envolvem a questão da mobilidade urbana, que é a locomoção das pessoas na cidade, nos centros onde elas vivem, né? O professor destacou aí alguns pontos principais que afetam a questão da locomoção e nós vamos acompanhar agora um quadro que mostra uma solução. Uma cidade no interior de São Paulo que encontrou uma alternativa. É o quadro Na Prática, onde o nosso repórter Gustavo Santos foi até a cidade de Arthur Nogueira. Vamos assistir, professor?
A ciclovia é um dos meios que facilita a locomoção de toda uma população e é muito importante respeitar este espaço. O Na Prática de hoje veio mostrar como as ciclovias e ciclofaixas são importantes para as pessoas que a utilizam, seja para lazer, atividade física, para buscar os filhos na escola ou até mesmo para passear. Conta pra gente qual a importância de uma ciclovia na cidade. Você acha que isso é importante para passear? Bastante demais, velho. Isso é uma coisa que não pode faltar, é muito ciclista, pedestre passando. Senhor Antônio, conta pra gente como é transitar em um local que não tem ciclovia e um local que tem ciclovia. Aqui é bem melhor, ali é mais difícil, né? Ali eu já não ando ali, né? Que é muito perigoso, né? Atravessar uma rua, né? Já é perigoso, que já aconteceu muito também, carro passando na minha frente ali. Não dá certo. Ciclovia aqui é bem melhor. É ótimo isso aqui, viu? É bom demais. Vanessa, fala pra gente qual a importância de uma ciclovia na cidade. Da mesma forma que é importante ter a calçada para os pedestres, é importante ter a ciclovia para os ciclistas também, porque não tem respeito mesmo. Não adianta falar, não adianta reclamar, porque eles não respeitam mesmo. Júnior, conta pra gente como é pra escola numa ciclovia e quando não tem a ciclovia. Quando não tem a ciclovia, eu acho que é bem mais devagar, porque geralmente eu faço mais curva e é mais difícil. E pela ciclovia? É bem mais rápido, eu pego um caminho reto, viro depois e pronto. Bom, esse foi o Na Prática de hoje sobre mobilidade urbana, as ciclovias. Nos encontramos no próximo programa. Até lá! Essa é uma boa alternativa, professor Eduardo. Ciclovias, espaço para que as pessoas possam utilizar a bicicleta e se locomover nas cidades, não é mesmo? É uma alternativa bastante importante, né? Se tratando do problema da mobilidade na maioria das cidades. Sim. O que tem que ser pensado também é a questão dos espaços para que você promova a instalação dessas ciclovias. Então, essa instalação, ela não pode ser uma instalação aleatória. Então, você tem que partir de um projeto, de um estudo, né? Pensar em vários detalhes também. Pensando nos detalhes, pensando nas questões e das interferências que a implantação dessas ciclovias ou ciclofaixas vão trazer pro trânsito urbano, pro ambiente da mobilidade urbana. Por conta da falta de espaço nas ruas, na cidade como um todo, não tem espaço para colocar uma ciclovia. Exatamente, tanto por falta de espaço no sistema viário, como pela questão da ausência de alternativas, principalmente ligadas a fatores como, por exemplo, você ter que promover desapropriações. Sim. E vencer o relevo. Então, nós temos uma série de questões. Cidades que não são planas, né? Que tem muitos morros. morros. Nós temos fica complicado. um relevo em muitas cidades do Brasil bastante acidentado. Então, nós temos que pensar nessa questão de maneira planejada e também de maneira que você não ocasione um impacto muito grande, ocasionando, por exemplo, congestionamentos. Porque a ideia da ciclovia, a ideia de utilizar a bicicleta seria... A principal seria reduzir a questão da quantidade de veículos nas ruas, né? E no segundo ponto, a questão de promover também um pouco de qualidade de vida. É isso que eu ia comentar, porque além de ser uma questão que de repente pode solucionar o problema da mobilidade, é uma alternativa sustentável, né? Promove qualidade de vida, porque a pessoa vai se exercitar, né? A gente não polui tanto a cidade porque são menos carros na rua, então acaba resolvendo uma série de problemas se for bem planejada. Sim, e a questão da sustentabilidade, né? A quantidade de material utilizado para fazer uma bicicleta é muito menor do que a quantidade utilizada para fazer um automóvel. Com certeza. O automóvel é um veículo, por mais que você tenha já automóveis com um sistema de mobilidade com combustíveis ecologicamente limpos, a maior parte dos veículos são muito poluentes, né? E a bicicleta já não tem ajuda esse a resolver então, esse problema, né? Promove a sustentabilidade em todo o ambiente urbano, utilizando a bicicleta. E existe também um problema de dimensionamento nas calçadas, né? A questão da largura das calçadas. As calçadas no Brasil, em grande parte das cidades, elas têm em média 2 metros. Quando nós sabemos que existem diversos elementos ali que acabam
atrapalhando a circulação nas calçadas. E né? de fato elas acabam não ficando com 2 metros. Com 2 metros, Na prática não as acontece árvores, isso. hoje tem as lixeiras, tem os pontos de ônibus, outros equipamentos que acabam ocupando o espaço do pedestre. Né? Então, o ideal é que nós tivéssemos também calçadas com um melhor dimensionamento melhor e estrutura, com um nivelamento melhor do que nós temos atualmente. Então, seria um trabalho realmente de fôlego para... Com certeza, e bem intenso, né? Exatamente. Quando o professor fala sobre a questão das pessoas poderem caminhar mais, né? Irem até os lugares a pé para poder usufruir de calçadas com estrutura adequada, né? Que nós não temos ainda em muitas cidades, tem uma outra questão que nós abordamos no primeiro bloco, que é a dificuldade, o distanciamento, né, das coisas. Por exemplo, um banco é muito longe, uma padaria, um supermercado, um hospital. Qual seria a alternativa para que a gente possa usufruir do transporte, né, do pedestre, né, andando pelas calçadas, e essas distâncias enormes que têm que ser vencidas? Qual seria uma alternativa viável, professor? Uma alternativa seria pensar em um planejamento urbano dos novos bairros com espaços já previstos para edificações comerciais. Necessariamente você não precisa construir um edifício destinado a essa finalidade. Você poderia trabalhar com terrenos, né? E isso ser comercializado de maneira um pouco mais acessível para os empreendedores. Então você teria a edificação de um novo bairro e já teria ali previsto bolsões, né, de comércio, de serviços. Pequenos centros. Pequenos centros. Nós temos, lógico, nesses bairros nós temos áreas institucionais destinadas aos edifícios públicos, temos áreas verdes, temos praças, né? Temos áreas de preservação. Na verdade, resolveria uma série de questões, né? Inclusive a questão da poluição, porque seria menos carros transitando, né? Porque nós teríamos já os serviços que precisamos mais próximos de casa. Então, a sugestão seria que os administradores começassem a pensar, né, em planejamento urbano onde as pessoas fossem beneficiadas próximos de onde moram. Então seriam bairros, localidades que tivessem pequenos centros. Isso já existe em algumas cidades, né, professor? Já existe em algumas cidades e você acaba também incentivando que a pessoa saia de casa, por exemplo, pela manhã para fazer uma compra numa padaria. Então muitas vezes aquele pouco que a pessoa anda já é significativo para quem vive da casa para o trabalho, né, transportado por veículos. Sedentário, né? Por pessoas sedentárias. Né? Nós temos alguma cidade no país que a gente possa falar assim, a gente falou em Curitiba, né, no primeiro bloco, mas alguma outra cidade que já trabalha nesses moldes de criar pequenos centros para que as pessoas possam viver de maneira mais tranquila, ou fora do Brasil a gente tem algum exemplo que pode ser citado, professor? Nós temos alguns projetos, mas muitas vezes não de iniciativa governamental, de iniciativa privada. Né, que são pensados bairros, né, bairros modelo, com essa facilidade de infraestrutura. Com o crescimento do programa Minha Casa Minha Vida nos últimos anos, pensou-se muito em atender à necessidade de moradia das pessoas, mas muito pouco nos impactos que essas necessidades trariam para a cidade como um todo. Né? Então você instala bairros com 200, 300 habitações, né, onde vão morar aí 1.000, 2.000 pessoas, e não se pensa no impacto, muitas vezes, que isso vai trazer, tanto para as pessoas, com relação à mobilidade, que nós estamos discutindo, como também para a cidade como um todo, né, que acaba tendo, muitas vezes, que transpor a sua infraestrutura até esses locais, porque normalmente são áreas fora da área de um perímetro urbano constituído, né, e que essa distância acaba ocasionando a necessidade de você levar a infraestrutura, você tem que promover uma expansão da rede de água, do abastecimento, a expansão das linhas de transporte coletivo, expansão da rede elétrica, de telefonia, né, e de todos os serviços que você acaba tendo que levar isso, né, aquém da área muitas vezes do perímetro urbano ali constituído, onde estão as últimas ruas ali, bairros da cidade, né, e que acabam ocasionando também um custo extra de infraestrutura, porque toda essa infraestrutura, quando você termina a execução do bairro, ela passa a ser de domínio público, ela é doada para o município. Então o município acaba assumindo também esses custos, que na verdade são depois distribuídos para toda a população da cidade. Na verdade, a gente poderia resumir de uma forma bastante simples. É gastar um tempinho mais pensando e planejando,
né, estudando a realidade de cada comunidade, de cada município, de cada região, a gente consegue resolver vários problemas que nós enfrentamos hoje no dia a dia. Então, o planejamento pode ser a palavra de ordem. Sim, o planejamento e o pensamento também de comunidades, talvez, um pouco menores do que as cidades da maneira que nós temos hoje, né? Então, cidades com 20, 30 mil habitantes, né? Em torno de uma cidade seria mais um pouco maior aí de 100 ou 200 mil habitantes, como pregavam os urbanistas, né? Lá na década de 40 e 50 aí do século XX, né? Eles já previam que a gente ia ter problema. Chegaríamos a esse ponto que estamos hoje. Ok, professor Eduardo, muito obrigada pela sua presença aqui no Concerto de Ideias. Eu é quem agradeço a oportunidade e um bom dia a todos. E a gente vai ficando por aqui, o programa volta na próxima semana e eu espero a sua companhia. Um abraço muito carinhoso e até lá.